Olá pessoal, eu recebi algumas notícias depois que eu já tinha gravado tudo, o vídeo já estava editando e não dava tempo de ler e falar nada a respeito, mas eu deixei os links dessas notícias mais recentes na descrição. Uma das notícias fala sobre o Roger Waters, da Pink Floyd, a banda que eu menciono no vídeo e vocês podem ver na tela a capa de um dos álbuns. E o outro é sobre a farsa que foi cometida usando a banda Vox Club, uma banda alemã que se apresentou aqui no Brasil, e os organizadores do evento passaram um bilhete para que os músicos lessem, sem informar qual era o conteúdo do bilhete, e o conteúdo era de apoio a um certo candidato. Quando a banda descobriu do que se tratava, após já ter lido, eles ficaram irritados com tudo isso, e eu deixo o link da notícia da DW na descrição, junto também com o link do Roger Waters falando sobre a questão do neofascismo. Olá pessoal, um pequeno pedido de desculpas antes de começarmos o vídeo. O único momento que eu tive para gravar esse vídeo foi durante uma tarde e em um apartamento próximo ao meu está ocorrendo uma reforma. Eu imagino que vocês possam ouvir os barulhos da reforma. Eu não tenho certeza, eu só vou saber se vocês estão ouvindo ou não na hora que eu for levar o vídeo para a edição, e aí eu não terei tempo de regravar. Eu vou fazer o possível para tentar minimizar essa influência, mas há um limite para tudo. Então, se algum barulho da reforma aparecer na gravação, por favor, aceitem as minhas sinceras desculpas, mas eu não tinha outro momento para gravar esse vídeo. Olá pessoal, mais uma vez sou forçado a mudar meu planejamento por causa de notícias e similares. Dessa vez trataremos de alegações feitas sobre o programa Escola Sem Homofobia, que foi apelidado por fanáticos religiosos e homofóbicos de kit gay. As pessoas responsáveis por espalhar tais absurdos são tão intelectualmente desonestas e ou irracionais que atacam qualquer coisa que em suas farsas ou delírios persecutórios se assemelhe, mesmo que de forma mínima, a qualquer coisa que represente seu objeto de ódio. Me refiro, no caso, à propaganda feita ano passado pelo Polenguinho. Essa propaganda voltou a aparecer essa semana, sendo apresentada num post de um teísta, muito provavelmente em decorrência de uma certa alegação feita por uma pessoa que perambula pela nossa mídia. E me refiro a uma certa pessoa que já vem vomitando asneiras a respeito há anos. Esta pessoa, mais uma vez, veio a proferir tais absurdos sobre esse assunto como forma de incitar outros fanáticos religiosos e intolerantes a repudiar uma outra pessoa. Quem diria que as ovelhas desse primeiro sujeito concordariam com o discurso de ódio do mesmo? Surpreendente, não? Ao final, farei um breve comentário como psicólogo sobre o Escola Sem Homofobia, apontando o que vejo como positivo e negativo sobre o mesmo. Mas antes de prosseguirmos, gostaria de pedir desculpas às ovelhas de verdade pela associação com tais sujeitos, pois elas são animais inocentes. Antes de falarmos dos assuntos que são o tema desse vídeo, quero deixar claro que este canal, ou eu mesmo, não estou apoiando qualquer candidato ou partido. Meu objetivo aqui não é fazer qualquer tipo de apologia, seja política ou de qualquer outro tipo. Como sempre fiz e continuarei a fazer, estarei apenas tratando das questões de interesse da nossa sociedade, de como as ideias interferem em nossas vidas e das consequências das mesmas. Tendo dito isto, as melhores formas de construirmos uma sociedade democrática são escolhermos nossos representantes de forma racional, procurarmos conhecer os planos de governos dos mesmos, saber se estes estão envolvidos em corrupção, analisarmos os passados dos mesmos de forma a sabermos qual será o provável comportamento destes se eleitos, e também o chamado véu da ignorância
de John Rawls. Vou fazer um pequeno resumo bem superficial deste aqui. Este véu diz que ao construirmos uma sociedade, devemos planejar a mesma sem saber como faremos parte desta, sem sabermos se seremos pobres ou ricos, sem sabermos qual o sexo, qual etnia e etc. teríamos se nascêssemos nessa sociedade. Desta forma, nenhum grupo é privilegiado ou excluído. Quero deixar claro também que existe uma parcialidade da minha parte nesta questão que estaremos tratando nesse vídeo, pois eu rejeito discursos de ódio de qualquer tipo. Para encerrar essas explicações, não tratarei aqui de orientação sexual, identidade sexual ou sexo biológico, além de um mínimo necessário. Já estou escrevendo um roteiro sobre esse assunto que espero poder gravar e apresentar para vocês em breve. Tecnicamente, o roteiro já está pronto, mas eu sempre estou aberto a fazer modificações nestes até o momento que eu vou gravar para vocês. Às vezes aparece alguma notícia nova, algum outro conteúdo interessante. Então, ele ainda é passível de modificações, por isso eu não considero este completamente encerrado até que eu apresente a vocês. Esses assuntos, eles merecem ser tratados em detalhe, pois só assim é que podemos combater a ignorância, desonestidade intelectual, fanatismo religioso e preconceitos envolvidos. Deixo links sobre os assuntos do vídeo na descrição com as fontes. Agora, finalmente, vamos aos assuntos do vídeo. Primeiramente, o apelido kit gay e a suposta ideologia de gênero. Em primeiro lugar, orientação sexual, identidade sexual e sexo biológico não podem ser mudados. O máximo que se pode fazer é sobre o sexo biológico, onde pode se mudar a aparência, mas este também não pode ser mudado. E o nome real do material que é alvo dessas controvérsias é Escola Sem Homofobia. Em segundo lugar, o Escola Sem Homofobia não faz qualquer tipo de apologia. E qualquer apologia nesse sentido, contra ou a favor, não faz sentido. Pois, como já disse, não se pode mudar orientação sexual, identidade sexual e ou sexo biológico. Você que está assistindo, eu e todas as outras pessoas pelo mundo todo, iremos viver nossas vidas todas com a mesma identidade sexual, orientação sexual e sexo biológico. Desculpem precisar martelar nesse ponto, pois esse é o ponto fundamental para se encerrar as confusões e as farsas propagadas por farsantes e fanáticos religiosos. Sempre os links estão na descrição. Terceiro lugar, o tal apologista que já vem há anos espalhando discursos de ódio contra etnias, contra mulheres, contra LGBTs, contra, enfim, todo mundo que você possa imaginar, esse cara já falou alguma coisa. Esse sujeito é um dos responsáveis pelo apelido. Mas da mesma forma que este vem vomitando suas asneiras e ódio, profissionais de diversas áreas vêm se pronunciando com a devida corroboração sobre o assunto e demonstrando a desonestidade intelectual e irracionalidade das farsas e preconceitos envolvidos. O triste é que, por causa de ignorância, vieses cognitivos e dogmas religiosos, inúmeras pessoas se blindam contra a realidade e consomem os discursos de ódio como se não houvesse amanhã. Quarto lugar, a declaração recente de que uma outra pessoa pública seria a responsável pela formulação do Escola Sem Homofobia não faz sentido nenhum. Deixo links na descrição que tratam sobre a autoria e a pedido de quem foi produzido o material. Como vocês devem estar reparando, eu sequer mencionarei os nomes dos envolvidos, mas qualquer pessoa que tenha contato com a realidade da sociedade brasileira sabe muito bem quem são os envolvidos. O material em questão foi produzido como parte do programa Brasil Sem Homofobia, do Ministério da Saúde, e este em específico foi feito a pedido e financiamento do MEC. Este contou com a participação do movimento e grupos LGBTs. E curiosamente, a pessoa que foi responsabilizada pela criação na acusação não aparece em parte alguma no material do Escola Sem Homofobia. Então, o que se pode dizer de um sujeito que precisa
inventar farsas a todo momento e ou fazer discurso de ódio cada vez que abre a boca. A pessoa acusada sequer fazia parte do Ministério da Educação quando o programa Escola Sem Homofobia foi idealizado e produzido, ou do Ministério da Saúde quando os respectivos programas e material foram elaborados. Ou seja, o que temos aqui é apenas mais uma mentira, uma falácia de invenção de fato para alimentar alienados, crédulos, ignorantes, fanáticos religiosos e similares. Agora vamos falar de uma das consequências de se alimentar ódio e intolerância com farsas e falácias. A propaganda do queijo polenguinho e a polêmica que cercou a mesma no ano passado. A propaganda do queijo foi feita tendo como inspiração um dos álbuns musicais mais famosos e influentes do século XX. Me refiro ao álbum Dark Side of the Moon, da banda Pink Floyd. Este álbum, em 2003, estava em segundo lugar da lista Billboard 200, e falamos de um álbum com 30 anos na época, e hoje com algo em torno de 45 a 46 anos. Eu falo 45 e 46 anos, pois as músicas desse álbum foram apresentadas ao público antes do álbum ser gravado em shows ao vivo, então é meio complicado calcularmos a idade das músicas e do álbum. Deixo a imagem tanto do álbum quanto da propaganda na tela para corroborar a questão da semelhança das duas e se ver de onde vem a inspiração. Os arco-íris em questão, eles não têm relação alguma com o movimento LGBT. Eles são apenas exemplos da decomposição da luz branca. E mesmo que tivessem relação com o movimento LGBT, não haveria problema nenhum com isso. Mas no caso do original, que é a imagem do álbum da banda, segundo o que eu pude levantar, o que inspirou a banda a usar essa imagem trata, entre outras coisas, da questão da saúde mental. Um dos membros da banda precisou afastar-se, aposentar, pois a saúde do mesmo estava se deteriorando, e isso levou os companheiros a se compadecerem da situação deste músico e inspirou a banda a criar o álbum. Estamos falando de duas ilustrações que demonstram um processo físico. O post da propaganda do queijo é de 2017, o link estará na descrição. Também deixo na descrição um link falando sobre o álbum Dark Side of the Moon. Mas nada disso impediu um bando de intolerantes, fanáticos religiosos, alienados, crédulos, de se fartarem com os discursos de ódio contra os LGBTs, muitas vezes proferidos pela bancada evangélica e líderes religiosos, farsantes e apologistas que não cansam de vomitar ódio. Estamos falando de pessoas, e eu uso o termo pessoas aqui da forma mais genérica e superficial possível, pois tais ações são desprovidas de qualquer empatia ou racionalidade. Falamos de sujeitos que voluntariamente dedicaram tempo de suas vidas para atacar o dito produto com base apenas em seus delírios. Pessoas que sentem a necessidade de atacar outras pessoas para tentarem manter suas fantasias vivas. E ao se alimentar tais fantasias com discurso de ódio, cria-se uma retroalimentação que intensifica esse tipo de ocorrência. Mas o post em questão não apresenta apenas a irracionalidade e preconceito. Apresenta também uma dose de pessoas racionais e éticas, destacando o problema com os discursos de ódio e alienação. Uma boa parte dessas pessoas são fãs de rock. Eu poderia falar muito mais sobre esses assuntos, mas o vídeo já está ficando demasiadamente longo e seria repetitivo. Gostaria de deixar claro também que mesmo que alguém nunca tivesse visto a capa do álbum em questão, ainda temos o problema da pessoa falhar em entender o que é a decomposição da luz. Estamos falando de ciência do século XVII. E isso me leva a ficar aqui imaginando se esses intolerantes, eles têm algum tipo de surto psicótico cada vez que eles veem um arco-íris ocorrendo na natureza.
pois muitos destes acreditam que o mundo foi criado por um ser mágico imaginário. Será que o amigo imaginário desses sujeitos tem algo para contar para eles? Afinal, esse amigo imaginário estaria colocando pela natureza o símbolo do movimento LGBT. Afinal, se cada vez que eles veem um arco-íris, isso é sinal da associação com o movimento, a conclusão só pode ser uma. Porém, ao mesmo tempo, esse amigo imaginário supostamente escreveu ou mandou escrever um livrinho mágico onde ordena matar os LGBTs. Logo, a irracionalidade da posição dos mesmos está em um patamar único. Agora vamos às considerações finais sobre o Escola Sem Homofobia. Pontos positivos: este não apenas trata do problema para o qual foi criado para lidar, como também, em paralelo, acaba tratando da questão da misoginia e preconceitos em relação aos papéis atribuídos a cada gênero. Pois um dos objetivos do material é eliminar as desigualdades relacionadas. O ponto negativo, o único que eu consigo me lembrar no momento, é que o texto do programa faz o uso do termo norma da forma como leigos tratam o termo. Este uso também é feito pelo movimento LGBT e por diversos outros movimentos e grupos leigos em relação à estatística. Eu mesmo não sou nenhum matemático, mas eu tive estatística na minha formação universitária, então eu tenho um ligeiro conhecimento sobre o assunto. Foram 2 anos estudando estatística. Para leigos, o uso em questão é correto, mas ao se produzir um material com a finalidade educativa, deveria-se ter um máximo de cuidado. Em estatística, o termo norma se refere apenas ao grupo com maior quantidade de representação em qualquer amostra. Este termo não faz qualquer julgamento sobre a moralidade daquela porcentagem da amostra ou da amostra como um todo ou qualquer outra porcentagem da mesma. Então, como alguém com formação científica, no meu caso psicologia, eu gostaria de recomendar para materiais similares em um futuro que se tomasse mais cuidado ao se expressar durante a produção do material. Pois, apesar de não ser tecnicamente errado, pois o uso do termo existe no cotidiano, usá-lo dessa forma traz um custo em termos de precisão da comunicação. E como eu já disse, um material que vai ser usado como um guia para auxiliar profissionais precisa ser o mais preciso possível, para que se evite falhas na comunicação. Então, eu acredito que o melhor seria evitar o termo norma, ou então mudar este para algo mais apropriado ao que se pretende comunicar. Fora essa questão do uso do termo norma, não me ocorre mais nenhum problema. Mas estamos falando de um material com 123 páginas. Logo, é possível que eu tenha deixado algo passar. Mas, independente disso, se for do interesse de vocês, eu posso voltar ao assunto do Escola Sem Homofobia em algum vídeo futuro, tratando em maiores detalhes. Até onde pude verificar, este material nunca foi colocado em uso, o que é uma pena, pois a qualidade do mesmo é muito boa. Se vocês desejarem um vídeo com um olhar mais detalhado, talvez até onde eu vá lendo com vocês, trecho a trecho, me avisem que eu faço com todo prazer. Esse é um assunto que ele precisa ser discutido. É no debate, é na troca de ideias que nós conseguimos ver quais são as boas ideias e quais são as más ideias. É na competição entre elas que verificamos a validade das mesmas. Além de, é claro, evidências, né? O que um dos lados dessa questão sobre sexualidade não tem nenhum e o outro tem diversas. Enfim. Mas eu preciso também avisar que a cópia que eu consegui para usar como fonte aqui, ela não apresenta o adendo com o material de apoio. Eu não tive acesso a esse material de apoio. A única cópia que eu consegui foi de um PDF
que traz apenas a constituição do corpo principal do Escola Sem Homofobia. Então, caso vocês tenham interesse e alguém possa me apontar para uma fonte com os adendos, facilitaria bastante a minha vida. Com isso, encerramos mais um vídeo e me despeço da forma usual com vida longa e próspera. O psicético adverte: ceticismo faz bem à saúde. As fontes estarão na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo que acabou de assistir, inscreva-se no canal, deixe seu joinha no vídeo e na página de Facebook. Se desejar, sinta-se livre para compartilhar o vídeo. Caso não tenha feito ainda, clique no sininho do YouTube ao lado do nome do canal para receber as notificações do mesmo. Vídeos novos estarão disponíveis todas as segundas-feiras. Deixem suas sugestões e perguntas nos comentários ou na página de Facebook. A página de Facebook do canal é a forma mais rápida de receber uma resposta minha a qualquer pergunta ou sugestão. Vida longa e próspera!